Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo Wilson. Hoje nós vamos falar sobre a seção 6 do Código de Obras e vamos tratar do assunto dos acessos e circulações, que está descrito no artigo 55 ao artigo 70 do Código de Obras. Eu sou o Wilson Celestino e nós vamos estar falando sobre isso. Então, entramos aqui no nosso arquivo para tratarmos do Código de Obras. Seção 6 dos acessos e circulações. Artigo 55. As portas de uso comum das edificações obedecerão às determinações do Código de Prevenção de Incêndios de Corpo de Bombeiro do Estado do Paraná e da legislação de acessibilidade vigente. Então, as portas de uso comum, ela tem que estar de acordo com o Código de Prevenção de Incêndios de Corpo de Bombeiro. Artigo 56. O vão livre das portas privativas residenciais será maior ou igual. Então, portas privativas tem que ser maior ou igual a 70 centímetros, é o mínimo, né? Para acesso a box de vaso sanitário, chuveiro, armário ou de lavabos. Para 80 centímetros para acesso a vasos sanitários e banheiros, vestiários ou dispensas para uso preventivo de unidade autônoma. Então, o mínimo é 80 centímetros. Inciso terceiro, 80 centímetros para acesso a compartimentos de permanência prolongada, como quartos e salas, casos não contemplados pela norma específica constante dessa lei. Então, o mínimo é 80 centímetros para permanência prolongada. Artigo 57. As portas que abrem para rotas de saídas de emergência não poderão provocar redução da largura efetiva dessas, nem interferir no fluxo normal de pessoas em fuga da edificação. Então, aqui não pode ter nenhum obstáculo ou nenhuma redução da largura efetiva dessas portas. Quando as portas abrirem em ângulo de 90 graus, no sentido transversal ao trânsito de fuga, deverão ficar em recuo de paredes. Então, se a porta, no sentido da fuga, ela tiver no sentido transversal à fuga, né? Então a fuga está nesse sentido e a porta está no sentido transversal, não está na paralela, está na transversal, ela abrir 90 graus, ela tem que ficar na paralela, a porta tem que ficar na paralela e a abertura deve ficar então na transversal. Não poderão reduzir a largura efetiva da rua de saída com valor maior que 10 centímetros. Então, a porta que abrir, ela não pode reduzir a abertura em 10 centímetros. Porque se for 80, vai cair para 70. Se for 70, cai para 60. Então, ela não pode reduzir. Quando as portas abrirem ângulo de 180 graus, ou seja, ela está nesse sentido, aí em 180 graus ela abre totalmente, que passa a ficar no outro sentido, ela está no sentido apontando para a direita, e aí você abre em 180 graus, ela abre para a esquerda, quando abrirem nesse ângulo, deverão fazer no sentido do trânsito de fuga, e não poderão reduzir a largura efetiva da rota de saída. Então, por exemplo, o trânsito de fuga está aqui para sair para cá, ela tem que estar nesse sentido do trânsito de fuga. Então ela tem que abrir, por exemplo, se o trânsito de fuga vem para cá, então a porta tem que abrir para cá. Ela não pode ser contra o trânsito de fuga. E não pode também diminuir a largura efetiva da rota de saída em valor maior que a metade da mesma. Então não pode reduzir aí maior que a metade da mesma. Mantido um vão livre, o livre mínimo de 1,20 m para edificações gerais e 1,65 m para hospitais e assemelhados. Então, são portas grandes, né, de largura. 2,20 e 1,65 m no caso de edificações e no caso de hospitais assemelhados
não pode ser menor que 1,65 m para hospitais assemelhados. Artigo 58. As portas de acesso a edificações destinadas a comércio, serviços e fins educacionais têm que estar de acordo com o Código de Prevenção de Incêndio do Corpo de Bombeiro. As portas de acesso a edificações destinadas a indústrias deverão ser dimensionadas em função da atividade desenvolvida, então depende da atividade, desde que respeitando o dimensionamento previsto no CPI do CBE, ou seja, no Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Artigo 60. As portas de acesso às edificações utilizadas como locais de reunião têm que atender o inciso 1, 2, 3, 4 e 5. Então, as saídas devem ter preferência comunicar-se diretamente com a via pública para locais de reunião. Quando as portas, no caso aqui, igrejas, templos, teatros, cinemas, as saídas têm que comunicar diretamente com a via pública. Quando as portas de saída abrirem para o corredor de acesso à via pública, a largura do corredor será de no mínimo 2,50 m. É o mínimo. Quando a porta de saída abrir para o corredor de acesso à via pública. Então, essa deve ser a largura mínima. A abertura das folhas da porta de saída não pode ser a abertura das folhas, né, das portas de saída não pode ser feita sobre o passeio público. Então não pode abrir no sentido do passeio público, né? Imagina, você abre a porta e ela sai para o passeio público. Inciso 4, não haverá no mínimo, melhor dizendo, né, uma porta de entrada e outra de saída do recinto. Tem que ter uma de entrada e saída, devendo ambas serem localizadas de modo a não haver interferência nos respectivos fluxos de circulação. Inciso 5º. A largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, tá aqui, acessos, escadas e outros, será dada pela forma NPC. Que fórmula é essa? O N é o número de unidades de passagem, seria número de portas, né? P é a população daquele local que ela comporta. E C é a capacidade da unidade de passagem, prevista no Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Essa fórmula aqui ela tem a ver com a capacidade de unidade de passagem. Ela é dada pela largura, né? Então isso aqui está no Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros. Isso aqui. Depois nós vamos estar analisando esse item quando estivermos falando sobre o Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros. Artigo 61. Os corredores são dimensionados de acordo com a seguinte classificação. Inciso 1º do artigo 61. Dimensionando aí os corredores. Uso privativo. Para uso privativo, a utilização restrita da unidade, ou seja, a casa, sem acesso ao público em geral, a largura mínima então é de 90 centímetros, até 3 metros de comprimento. Após 3 metros de comprimento, a largura mínima deve ser de 1 metro. Inciso 2. De uso comum, para uso comum. Quando a utilização aberta e destinada à distribuição dos acessos às unidades privativas, a largura mínima tem que ser de 1,20 m. Isso aí já é de uso comum. Até 10 metros de comprimento. Após, tem que ser acrescido 10 centímetros para cada 5 metros excedentes. Então, se for 15, você acrescenta mais 10 centímetros em 20. Vai dar 1,30. E vai acrescentando. A cada 5 metros você acrescenta 10 centímetros. De uso coletivo. O uso coletivo, quando a utilização aberta e destinada à distribuição da circulação em locais de grande fluxo de pessoas.
A largura mínima tem que ser de 1,50 m até 15 metros de comprimento. Ok? Até 15 metros de comprimento para uso coletivo. E acrescido 10 centímetros a cada 3 metros. Então, se deu 18 centímetros, então acrescenta mais 10, fica 1,60 m e assim por diante. Com 18 centímetros já tem que ser 1,60 m. E inciso 4º do artigo 61, em habitações de interesse social multifamiliares, a largura mínima é de 1,20 m. E aí segue os outros itens aqui relacionados. Artigo 62. As rotas de saída devem obedecer às larguras mínimas dos corredores e passagens para o trânsito de fuga, conforme as determinações do CPI, do Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiro. Parágrafo 1º aí do artigo 62. Nas rotas de fuga com largura igual a 1,20 m, somente serão admitidas saliências de até 10 centímetros perpendicular ao eixo longitudinal da rota de saída. As saliências seriam os ressaltos, né? Somente serão admitidas saliências de até 10 centímetros. Mais do que isso não é permitido nas rotas de saída, devido a risco de queda. Parágrafo 2º. Nas rotas de saída com largura maior que 1,20 m, serão admitidas saliências maiores que 10 centímetros perpendicularmente ao eixo. Então, perpendicular ao eixo longitudinal das rotas de saída, mediante cálculo da população a ser evacuada. Então, desde que admitidas saliências, a ciência é desde que seja feito o cálculo da população a ser evacuada, permite-se, então, a saliência maior que 10 centímetros. Vai ter que calcular isso e comprovar com o memorial de cálculo. Artigo 63. Nas escolas, os corredores que servem as aulas a sala de aula terão a largura mínima de 1,50 m. A largura dos corredores que servem as salas, a qual será acrescida em função da população de acordo com a fórmula NPC, que nós já vimos lá no artigo, voltando um pouquinho aqui, né, no inciso 5º do artigo 60, onde ele significa o número de passagem, unidade de passagem, P a população e C a capacidade da unidade de passagem, conforme descrito no Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros. Artigo 64. Nas edificações utilizadas como local de reunião, a largura dos corredores será calculada de acordo com os seguintes parâmetros. Os corredores centrais ou principais, os corredores centrais ou principais terão largura mínima de 2,20 m. No caso dos corredores centrais e principais. Para a área de plateia, até 500 metros quadrados. Então, tem 500 metros quadrados, então a largura mínima de 2,20 m para esse corredor, a qual será acrescida em função da população de acordo com a fórmula número vou voltar aqui, significado, né? Número de passagens, de saídas, né? Dividido pela população, dividido pela capacidade local. Prevista, então, no Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiro. E os corredores secundários, mesmo nas dependências, terão largura mínima de 1,20 m, que é o corredor que dá acesso ao principal, ou centrais, o qual será acrescido em função da população de acordo também com a fórmula número de unidades, né, o número de portas dividido pela população, dividido pela capacidade do corredor. Prevista no Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Artigo 65. As edificações destinadas a teatros e cinemas, então, para teatros e cinemas, deverá ficar isoladas dos prédios vizinhos, através de áreas livres ou passagens laterais, com largura mínima constante de 2,50 m, contados da divisa com o terreno contíguo. Então tem que ser 2,50 m, salvo quando estiverem contidos no interior de shopping centers. Se estiver no interior de shopping centers, não precisa seguir, então, essa
essa é a determinação normativa. Parágrafo 1º. Áreas livres, ou do artigo 65, áreas livres ou passagens laterais poderão ser cobertas desde que apresente dispositivos que permitam sua perfeita ventilação. Pode ser coberto, mas tem que ter dispositivo para ser ventilado. Quando as salas de espetáculos tiverem saídas para 2 vias, serão dispensadas as passagens de fundo e lateral. Ou seja, 2 vias públicas. Então, se você tem saída, sala de espetáculo tem saídas para a entrada e o fundo, pode ser dispensado o fundo e a lateral. Melhor dizendo, se tem saída para 2 vias públicas, né? Então dispensa as passagens de fundo e lateral. Estranho isso aqui. Os corredores de circulação para as ordens mais elevadas apresentarão nas diversas ordens de localidades corredores de circulação, pavimentos superiores, né, vamos dizer assim. Tem que ter a largura mínima de 2 metros, o qual pode ser acrescido em função da população de acordo com a forma, número de saídas, né, devido à população e devido à capacidade do corredor, previsto no Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiro. As comunicações de serviços serão dotadas de dispositivos de fechamento, com material incombustível. A comunicação, assim, o acesso, né, a áreas de serviço, que pode isolar completamente a parte de serviço daquela destinada ao público, em caso de pânico ou incêndio. Isso aqui já é local interior de indústrias, desse parágrafo 4º aqui. Artigo 66. Nas casas de diversões, as dependências destinadas a bar, café, charutaria, casas lotéricas ou similares serão localizadas de modo a não interferir com a livre circulação de pessoas. É engraçado que isso aqui é o que mais ocorre, né? As dependências destinadas não estão localizadas onde há livre circulação de pessoas. Há um incômodo, né? As galerias comerciais e de serviços, galerias, né, onde tem lojas, né, e onde oferece serviços de consertos de pequenos objetos, etc., deve ter largura mínima, a largura útil dela, né, das galerias, a 1/20 do seu comprimento, desde que observar as seguintes dimensões mínimas. Galerias destinadas a salas, escritórios e atividades similares. A largura mínima de 1,80 m, quando apresentarem compartimentos em um dos lados. Então vai ter compartimento de um dos lados, então a largura tem que ser 1,80 m. 2,30 m quando apresentarem compartimento dos dois lados. Compartimentos onde estão os produtos, não, que estão sendo anunciados, vendidos, etc. Galerias destinadas a lojas e locais de venda. Tem que ter largura de 2,80 m quando apresentarem lojas somente em um dos lados. Então, a largura de 2,80 m é o mínimo. E largura de 3,80 m quando apresentarem loja nos dois lados. 2,80 m em um dos lados, 3,80 m nos dois lados. Parágrafo 1. Os corredores e galerias comerciais deverão ter pé direito mínimo de 3,5 metros. Isso aqui é a altura, né, entre o piso e o teto. 3,5 metros. Quando o hall de elevadores abrir para as galerias, deverá formar um remanso, constituindo ambiente independente da galeria. Aí você me pergunta, o que é esse remanso? É um local ali onde após a saída do elevador, não chega a ser na circulação, ok? Não interfere na circulação da galeria. É uma área, é tipo um hall, vamos dizer assim. Artigo 69. Nos corredores não será permitida a existência de ressaltos. Nos corredores não será permitida a existência de ressaltos no piso que gerem degraus. Não pode ter.
devendo qualquer diferença de nível ser transportada mediante rampa com inclinação não superior a 6%. Então, não pode ter degrau, tem que ter rampa. Se tiver diferença de nível, a transposição da diferença de nível tem que ser feita por rampa. Os edifícios de 4 pavimentos, ou acima, né, incluindo o térreo, ou 9 ou mais apartamentos, tem que ter hall de entrada. Então, esse é o artigo 70 determina que tem que ter hall de entrada, que é o local destinado, além de hall de entrada, local destinado à portaria dotado de caixa receptora de correspondência. Então, esse aí é a seção de número 6 que acabamos de ver. E que acabamos de interpretar. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, escreva seu comentário. Apresente aí suas críticas ou dúvidas que tiverem. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.